Fala, nação, tudo bem com vocês? Tô trazendo aí mais um vídeo sobre o caso Bruno Henrique. A equipe F360 continua debatendo aí os efeitos da punição para a temporada do Flamengo, né? O quanto vai impactar o time do Flamengo, sabendo que Bruno Henrique é uma peça essencial. Porém, os advogados do Flamengo ainda devem recorrer dessa sentença. Vão pedir um efeito suspensivo aí, que tem grande chance de passar. Então é isso, vou soltar o vídeo aqui. Peço que antes vocês se inscrevam no canal, dê o like aí. Faltam 1.000 inscritos para a gente bater 130 mil. Por favor, dá essa moral pra gente aí e vamos pro vídeo. Isso é de 12 jogos e uma multa, se eu não me engano, de 60 mil, né, Mari? Então, é um assunto tenso aqui pra gente conversar, mas antes da gente dar nossa opinião aqui, vamos ouvir o advogado do Flamengo falando sobre o assunto? Pode rodar, Natanael, meu querido. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que tem que ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. A Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em uma outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Bom, a gente escutou aí o advogado do Flamengo, que cabe recurso ainda, professor. Ou seja, pelo jeito, essa novela ainda vai se estender um pouquinho mais. O doutor Michel sabe muito bem que o dolo dessa história toda não está no cartão amarelo em função da próxima rodada, que isso acontece muito no futebol. Está em ter divulgado isso e gente ter ganho dinheiro em aposta com isso. E é aí que está o ponto da história, né? Cabe o recurso, o Flamengo tem o direito de recorrer, o próprio jogador tem o direito de recorrer, mas olha, eu acho que ficou até barato. Você acha? Nem tudo que é legal é legítimo. Tem a legalidade e tem a legitimidade, né? O doutor Michel também sabe disso e a gente sabe que essa não é uma atitude legítima. É uma atitude antidesportiva, sim. E a gente já viu outras punições anteriormente um pouco mais severas em relação a apostas, jogadores envolvidos, né? E ultrapassa a questão... cenário que poderia ser bem pior mesmo. Ultrapassa a questão esportiva, né, Maria? É uma questão ética, antes de tudo. Exato. É isso que está em discussão aqui. Agora a gente olhando para campo e bola, Eugênio Leal, meu parceiro, essa punição do Bruno Henrique impacta o trabalho do Felipe Luiz, impacta o trabalho do Flamengo, justamente nesse momento que ele vinha bem, aproveitando as oportunidades, quando é titular também tendo o gol e etc. Você acha que tem um efeito negativo para o Flamengo? Então, esse julgamento demorado, assim, que aconteceu meses depois do caso ter sido divulgado, isso já facilitou um pouco, porque era o momento em que o Bruno Henrique era titular absoluto do ataque, né? O Pedro estava fora, o Pedro estava voltando de lesão, depois ele demorou a se reencontrar e o Bruno Henrique foi um jogador importante durante esse período. Agora, nesse momento, continua tendo um impacto, porque é um jogador que tem o seu papel dentro do elenco do Flamengo, só que hoje é um impacto menor porque o Pedro voltou a jogar, voltou a fazer gol, voltou a ser um jogador mais intenso. O Flamengo hoje tem mais um jogador que é o Australi, por exemplo, o menino Wallace, que desde a eliminação na Copa do Brasil, e aí para mim é uma culpa do Felipe Luiz, né? Ele perde aquele pênalti. Quinto cobrador, né? E aí ele bate muito mal o pênalti e tal. Ele pode agora, aos poucos, voltar a ter um pouco mais de espaço no time, porque ele perdeu espaço. Né? Eu falei isso aqui na época, né? De como foi infeliz a escalação dele para bater aquele pênalti. Foi ruim para ele, e aí ninguém fala do Felipe Luiz, que foi quem o escalou para bater. Agora ele pode, aos poucos, já tendo ficado um pouco assim à margem e tal, deixar um pouco para lá, vai ter mais espaço para jogar ali na frente. Ele pode fazer essa função também. A gente sabe que ele tem capacidade para fazer essa função. Mas o Bruno Henrique, eu acho que é um jogador que ainda tem um papel importante dentro do elenco do Flamengo e vai, de alguma forma, no momento que o Flamengo tem ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro,
O brasileiro, que a partir de agora vai ser muito intenso, né, com 2 jogos por semana, é uma baixa. Agora, Mari Parte Pereira. anímica a gente também não sabe como vai impactar no grupo, né? Exatamente, exatamente. E assim, é uma coisa muito louca que o Flamengo, num momento positivo dentro de campo, sempre tem alguma coisa, né? Sim. A gente viu as polêmicas envolvendo Felipe Luiz e Pedro, que parece que agora é passado, etc. Mas algo surge, né? Com essa condenação agora do Bruno Henrique, vai ter recurso, etc., o Pedro vai precisar estar nos cascos e fazendo treinamentos excelentes. Ele vai precisar aproveitar essa oportunidade, porque muito provavelmente vai virar titular absoluto, né, Mari? O Wallace pode aproveitar uma oportunidade ou outra, mas ele vai ser esse cara de confiança novamente, né? Vai. E eu não sei se isso já estava se desenhando nessas últimas partidas. Pode ser. Porque ele tem entrado como titular, né? Sim. Nas últimas partidas. Então, eu não sei se o julgamento já estava marcado, todo mundo do Flamengo já sabia. Com certeza, conversas com os advogados, entre aspas, já previam uma certa punição de partidas de ausência. Então, eu não sei se internamente o Felipe Luiz já estava trabalhando com isso. É muito provável. De já testar já contar ali, com isso, né? Exatamente, de já testar ali um Flamengo de saída sem o Bruno Henrique. Ele entrou nas partidas depois, claro, porque estava à disposição, mas de saída já testar um Flamengo sem o Bruno Henrique. E é muito do que o Eugênio falou, o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de perder uma peça importante, esse time é o Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, muito bem encaixado com o Felipe Luiz, com as peças que chegaram. O Felipe Luiz já mostrou que sabe muito bem contornar qualquer ruído externo. Teve o Boto agora no Mundial, falou, não falou, vai atrás de reforço, não vai, o Gerson não volta. Aí depois teve essa coisa com o Pedro. O Felipe Luiz ele já mostrou que tem essa capacidade de gerir muito bem o grupo. E a parte assim, anímica e emocional é que mais me preocupa. Se isso afeta, como que vai ser o dia a dia, a punição é só para jogos? Ele vai poder continuar treinando? Porque no caso do doping do Gabigol, a gente lembra, né? Verdade. Nem participar do dia a dia ele podia. Isso vai se estender ao Bruno Henrique? Porque aí sim, acho que começa a entrar em outras camadas, né? Mas por enquanto, eu acho que o Felipe Luiz sabe contornar muito bem. Como é futebol brasileiro, 12 jogos você resolve em 2 meses. Tem essa, também tem essa. Calendário, agora eu acho que ficou barato. Sim. Em vista do que acontece com outros jogadores, que também acaba ficando barato, porque o cara sai aqui do Brasil para esperar baixar a poeira, daqui a pouco ele está de volta. Né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que está na hora da gente ter uma legislação mais rígida em relação a isso, porque a gente já tem casos. Ela acaba deixando margens lá. Vários casos já aconteceram. Casos de absolvição, casos de punição. Agora, trazendo essa parte do sentimental, do anímico, que a Mari citou aqui pra gente, professor, falando não apenas do Flamengo, mas falando do futuro do Bruno Henrique como jogador. Você analisa que um retorno, tudo bem, mais uma vez, aqui tentando não ser repetitivo, cabe recurso, etc. Mas se a condenação for concretizada, é um baque, né? É um baque, mas você percebe que ele já deu mostra de não ter se abalado. Verdade. Depois que o caso se tornou público, a gente achava, eu, por exemplo, achava que ele ia cair mais em produção. Ele cai em produção por outros motivos. Essa altura da vida dele, questões físicas. É um jogador que ao longo da vida já teve sérias questões físicas, né? Sim. Quando estava no Santos, no Flamengo também, mas no Santos ele ficou quase 1 ano sem jogar. A lesão do olho dele foi muito grave. Um problema na Ele vista. estava usando aquele óculos, né? Então é um cara calejado nesse sentido, né? E a gente espera que ele também tenha aprendido a não se envolver com essas coisas. Né? Porque Exatamente. houve um envolvimento ali que fica uma lição a respeito disso. Bom, o Fã de Esportes pede encarecidamente aqui passagem para a gente falar novamente sobre seleção brasileira. Falamos aqui no primeiro terço do F360, a gente volta a falar sobre seleção brasileira. Nação, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. Equipe F360 debatendo aí essa punição ainda do Bruno Henrique, que movimentou a quinta-feira, né? Se estende para hoje, sexta-feira. Comente aí o que vocês acharam dessa punição. Ficou de bom tamanho? Vocês acharam que foi uma pena branda? Flamengo deve recorrer ou tá bom, de bom tamanho? Lembrando que ontem tinha ficado um pouco ainda confusa a situação da punição a respeito se seria também Libertadores ou seria só Brasileiro e Copa do Brasil. A gente apurou melhor, essas partidas seriam apenas Brasileiro e Copa do Brasil, o que deixaria ele livre para participar da Libertadores, possível Mundial, né? E tudo mais. Nação, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez, se inscreva aí para dar uma moral pra gente. Faltam apenas 1.000 inscritos para 130 mil. Tá beleza? Solta o joinha
e comenta aí. Não esqueça de comentar o que vocês acharam dessa punição do Bruno Henrique. Valeu, falou!